Então, assim como nós criamos automaticamente, né, esses dados aqui do controller, nós podemos criar outros controllers. Normalmente, os controllers eles vão receber o nome da rota que o controller oferece. Então, por exemplo, o nome do HTTP GET para isso aqui é o Reader Forecast. Esse Reader Forecast ele vai passar para a gente o endpoint que está aqui marcado nesse endereço. E nós podemos criar os nossos controladores. Então, como é que a gente vai criar controladores agora? Ou controllers? É botão direito, é aqui, né, na parte de controllers, carregar aqui, adicionar. E deixa eu ver aqui. Controller, tá aqui. Ó. O nome do nosso controller, por exemplo, vamos criar um controller para nossos to-dos, certo? Então, vou colocar to-do controller. A nomenclatura geralmente segue esse padrão, ou seja, o que eu estou fazendo e a indicação de que é um controller. Então, to-do controller. Vejam que ele automaticamente herda aqui a classe controller. Vamos ver se ela é diferente. É um bocadinho diferente. Então, vejam que aqui eu tenho o controller base e o API controller, que indicam aqui a nossa classe. Aqui, esse controller não é necessariamente o controller que nós devemos utilizar. Vejam que ele usa aqui ó, o MVC ASP.NET Core. Vamos ver outro aqui. Esse também usa MVC ASP.NET Core. Vamos usar aqui ó, para já vamos fazer o seguinte. Isso aqui seria o método get. Mas eu posso adicionar aqui no get. Então, aqui eu não estou indicando rota nenhuma. O get, eu posso indicar o nome do método e o endpoint. Por exemplo, eu posso ir aqui ó, e adicionar que isso aqui é um get, certo? HTTP get. E aqui dizer qual vai ser o endpoint para isso. Que é que a gente vai especificar para ele na entrega. Isso aqui é o nome, por exemplo, mas eu posso também dar outras coisas aqui, por exemplo, a ordem, o acesso e outras coisas mais. Vamos ver aqui o controller, e eu vou aqui atribuir, por exemplo, um barra to-do, certo? Vou atualizar aqui e vamos reiniciar o nosso código. Isso aqui, né, esse aqui é do Web App, vamos reiniciar aqui da Web API. Então aqui a gente já tem o endpoint, o nosso base, certo? E aqui no base, vamos lá no endereço, deixa eu abrir aqui. Ok, tá aqui. Não aparece nada, como é óbvio, porque não há dados. E vamos colocar aqui o nosso to-do. Vejam que ele abriu uma exceção, não há um serviço para esse tipo que tenha sido registrado. Porque ele entra aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Return view. Por que ele tá reclamando com isso? Porque eu não estou especificando o que ele deve entregar lá no endpoint. Vamos visualizar uma coisa aqui. Por exemplo, aqui ele faz a entrega de um IEnumerable, tá? Como vocês conseguem ver aqui, e exprime isso como um array. Isso é o endpoint que ele entrega, ou o valor que ele vai entregar no endpoint. Então aqui a gente está entregando uma view, e não é isso que nós pretendemos. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou criar um método, vou parar isso aqui, getToDo, e vou criar um método aqui que vai ser public, vou colocar aqui string getToDo,
E aqui eu posso retornar, por exemplo, Hello World. Ele está sugerindo aqui. Vamos atualizar. Ok, atualizou aqui. Vamos visualizar aqui o to-do. E vejam lá, ó, no meu endpoint to-do, olha o que ele retornou para mim. Ó, um Hello World. Ou seja, quando eu chamar esse endpoint, com aquele endereço que eu acabei de vos colocar aqui, ó, do meu controller, esse é o meu endpoint, que vai pegar esse método e vai retornar um valor que eu estou especificando que é um string. Então imaginem que eu quero entregar um objeto to-do com o tipo description e blá blá blá. Vou dar um exemplo aqui. Então vou criar um public class to-do e esse to-do vai ter um integer, vai ter um public string description e um public bool completed. Vejam só, o processo que eu devo retornar aqui, eu quero retornar um to-do, certo? Então, por exemplo, em vez de retornar um string, eu quero retornar aqui um, um objeto to-do. E aqui ele vai retornar um to-do qualquer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Var to-do é igual a new to-do, abre e fecha chavetas, em que esses valores do to-do eu vou especificar como id 1, completed true, vírgula, e description, meu to-do. Aqui é ponto e vírgula no final. E aqui eu vou retornar o objeto. Vocês vão ver que isso não vai correr bem. Então aqui eu vou entregar o meu to-do, certo? Então, eu estou só exemplificando que um objeto pode ser entregue na API. Mas para isso ser entregue, vocês vão perceber que vai haver um problema. Vamos visualizar lá o nosso to-do. Deixa ele retornar aqui. Não, pior que não houve problema, ele já entregou pronto. Eu esperava que ele não fosse entregar já deserializado. Então ele já entrega, isso para mim é novo. Então, isso deve ser um update do .NET. Vejam só, eu não precisei fazer nada, eu precisava até que a gente tinha que deserializar ou serializar. Então eu consigo entregar um objeto sem grande dificuldade dentro da API utilizando o controller. Se eu quisesse retornar uma lista de to-dos, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um http get e vou retornar aqui, ó, to-dos. Vou abrir aqui, to-dos. E aqui eu vou fazer um public get to-dos. E aqui eu vou retornar uma lista de to-dos. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chavetas e vou criar aqui uma lista to-do. Então, var list to-do list é igual a new list to-do, em que vou fazer assim, var to-do list, ou perdão, to-do list ponto add, vou adicionar um to-do. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Esse é o meu primeiro to-do que eu vou adicionar. Então, to-do aqui perdão, to-do. Estou adicionando item na lista, certo? Depois, vou adicionar mais um. Vou fazer o to-do 1 e to-do 2. Só isso. É assim, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Então, aqui vou adicionar o to-do 2, onde o ID vai ser 2 e o completed é false. E o meu to-do 2. E ele vai adicionar aqui. Ele adiciona o to-do
E embaixo ela adiciona tudo dois. Ou seja, eu estou adicionando dois itens de lista. Esse aqui, que é adicionado aqui, e esse aqui, que é adicionado aqui. Agora, eu vou visualizar a lista. Então, eu vou fazer um return e vou entregar a lista como retorno. Então, eu tenho agora dois endpoints no meu controller to-do. Eu tenho o controller to-do para pegar só um to-do, que vai passar só esse aqui, né? E tem um esse aqui, ó, get to-dos. Vejam lá. Agora eu vou atualizar aqui a API. Vamos voltar lá para aqui, para o nosso endpoint. Aqui continua entregando o mesmo to-do e agora eu vou colocar o to-dos com S. Vejam lá, agora eu tenho uma lista de to-dos. Tenho o to-do 1 e o to-do 2, já deserializado em JSON, sem grande dificuldade, como eu disse. Ou seja, eu pego uma lista de objetos e já entrega, isso automaticamente já me entrega o objeto. E assim, malta, se eu quiser, por exemplo, pegar um to-do específico, fazer uma alteração, vai ser igual. Eu estou só usando o get aqui, mas a gente pode usar aqui o post e outros métodos que a gente precisar. Cada controlador, cada objeto vai ter o seu controlador, ou seja, o to-do tem um controller dele, e se a gente tivesse aqui um outro objeto, ele teria o controle específico também. Cada objeto deve ser controlado especificamente por seu controller. No caso, cada controller tem todos os métodos, sejam de get, to do, get, update, delete ou post, certo? Vocês têm